Bom dia a todos. Estamos na Escola Bíblica Dominical da Lagoinha aqui de Pará de Minas. Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Instagram. Bom dia para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Prazer poder estar com vocês, uma alegria muito grande. Nós vamos falar um pouco sobre os sinais da volta de Cristo, sobre o contexto do estar vigilante diante dessa realidade que está por vir. Então é um prazer estar com vocês aqui através dos canais. Tá, ok? Então, pessoal, vamos lá, Mateus 24, o verso 42. A Bíblia vai dizer assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Verso 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. A hora que não penseis. O verso 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Vamos ler alguns ainda. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, amados, esse pequeno trecho está descrito no sermão escatológico de Cristo, que está em Mateus 24. Aqui Cristo fala sobre os sinais, Cristo dá todo um contexto da realidade de quando ele viria e como as coisas haveriam de acontecer. Então, nós precisamos estar vigilantes, ok? O estado de vigilância, amados, de uma pessoa é um estado de alerta. Ele está atento àquilo que está por acontecer. Ele não sabe ainda como que vai se dar, como que será, qual será a hora, qual será o dia, mas ele está vigilante. E o estar vigilante, quando nós falamos a respeito da volta de Cristo, não faz menção a apenas você observar os fatos históricos e aquilo que está acontecendo. Claro que isso faz parte, nós vamos falar sobre isso aqui. Só que o estar vigilante, ele vai vir a ser algo que vai muito além disso. Não é só conhecer os fatos e saber que está próximo, mas é também você estar pronto. Como no texto diz, qual pai de família que, se ele soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria a sua casa pronta, não estaria preparado? Então, amados, para quando Jesus vier, nós também precisamos estar em um contexto em que nós estamos prontos, em que nós estamos preparados. E o estar prontos para volta de Cristo, estar preparado para a volta de Cristo, amados, demanda então de um cuidado vinculado, totalmente relacionado à nossa vida cristã, aos devocionais que nós temos que fazer, à prática do amor, da caridade, ao atentar para todos os princípios bíblicos que nós temos. Na verdade, resume-se em você viver uma vida como servo, como se Jesus fosse voltar hoje. Então nós precisamos estar aptos para vê-lo voltar e não só vê-lo, mas também subir com ele quando ele vier nos buscar. Sem entrar nos méritos da questão do arrebatamento, de para onde vamos, ou em que momento que ele se dará, como que vai ser essa questão da ordem dos fatos, nós não vamos entrar hoje no mérito dessa questão. Nós vamos falar um pouco a respeito dos sinais e vamos tentar dar um entendimento daquilo que é o estar pronto ou estar vigilante diante das realidades que estão por vir. Para nós introduzirmos então, eu queria só citar com você aqui uma realidade que é muito importante, que na verdade, amados, eu quero lembrar aqui no momento em que Jesus veio a primeira vez, quando ele veio da primeira vez, por mais que todo o povo judeu tinha todo o acesso aos escritos, aos registros, às profecias bíblicas, eles tinham todo o acesso, mas quando Jesus veio, eles foram pegos desprevenidos, eles foram pegos desapercebidos, eles não estavam contando com a chegada do Messias dentro do contexto profético correto. Então, quando Cristo apareceu, eles não creram, eles não entenderam, eles não estavam prontos, eles não estavam preparados. Isso porque eles não atentaram para os próprios registros que eles tinham em mãos através da palavra de Deus. Então, hoje, amados, o cenário ele não é diferente, não.
ele é bastante semelhante, porque Cristo está às portas, Cristo está voltando, e mesmo assim, a igreja ela não está no seu estado de alerta correto, ela não está atenta a tudo que está acontecendo, ela não está preparada ou pronta. Claro que isso não é geral, mas não é uma regra para todos, né? Mas existem ali alguns que estão tendo cuidado da vigilância. Mas nós sabemos, amados, também que nem todos estão atentos, nem todos estão preparados, nem todos estão fazendo aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes. E o estar vigilante, como eu falei, não é só saber o fato, ter conhecimento e estar esperando ele acontecer, mas é você estar pronto para vivenciar o contexto do arrebatamento, da volta de Cristo, do ser levado para a glória, como servos, como igreja que eu e você somos. Amados, para nós falarmos então a esse respeito, eu quero citar algumas coisas, alguns textos. Como hoje nós estamos falando na Escola Bíblica Dominical, nós vamos ser um pouco mais detalhados, vamos ler algumas informações para que clareie, para que norteie a nossa mente. Nós não conseguimos ler todos os textos bíblicos, então eu vou entender que você tem um papel e uma caneta aí para você ir tomando nota, e depois você pode estar conferindo também, mas vou te dar aqui todas as referências. Então, amados, quando nós falamos dos sinais que nos impulsionam a estar vigilante, nós abordamos sempre alguns contextos. Alguns são bastante já conhecidos, mas é importante que a gente perceba detalhes desses contextos para entender que eles agora estão batendo a nossa porta de uma forma muito mais forte, estão acontecendo com muito maior frequência, com muito maior intensidade. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 3 e 4, ele traz uma palavra dos escarnecedores, que no final dos tempos, ou nos últimos dias, o mundo estaria dentro desses contextos de escarnecedores. Pedro, amados, ele anunciou as condições que eram ali prevalecentes nos últimos dias, e essas condições seriam uma descrença total a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Então, sem dúvida que isso é uma verdade hoje para o nosso contexto. Há uma descrença por parte das pessoas. Todos estão preocupados com muitas coisas, mas poucos estão preocupados com o retorno de Cristo, com o fato de que isso é muito real. Se nós estivéssemos atentos a isso, amados, nós não preocuparíamos tanto com tantas outras coisas, com tantos outros cenários, porque nós estaríamos focados naquilo que é mais importante, que é a volta do nosso Senhor. Isso faz com que tudo que é prioridade nesse mundo para nós deixe de ser. Claro que a gente não tem que abandonar a nossa vida, abandonar nossas coisas aqui de forma alguma, mas nós precisamos colocar uma ordem de prioridades, e dentre elas, amados, a mais importante é que Cristo de fato está voltando. Mas nós vivemos um contexto em que o mundo está escarnecendo disso, o mundo não faz conta disso, o mundo zomba disso, e também isso é um sinal da volta de Cristo. Então veja, cada escarnecedor moderno, ou seja, cada pessoa, é um sinal que fala e está se movendo. É um sinal claro da volta de Cristo, porque somos escarnecedores, não nós, igreja, mas de um modo geral. O cristão, amados, ele pode dizer a um escarnecedor, por exemplo, amigo, veja, Pedro fez uma predição também a seu respeito. Você é um dos últimos sinais que eu estou vendo. Isso pode ser dito com toda certeza. O sinal da guerra, amados, que é um sinal já muito mais comum, que está lá em Mateus 24, no mesmo capítulo que nós lemos nosso texto base aqui, o sinal de guerras e tal, ele está lá em 24, Mateus 24, acho que verso 6 ou 7. Veja, o século 20, amados, anterior a esse, agora, né, que acabou de passar, ele testemunhou, por exemplo, as duas maiores guerras da história que o homem já presenciou. Então, nós tivemos um total aí de 70 a 80 milhões de pessoas que morreram nesses dois eventos de guerra, ou que ficaram feridas, ou que simplesmente desapareceram. Então, o século XX ele foi o século mais sangrento já registrado na história da humanidade. E as guerras continuam. O sinal, por exemplo, da fome, que está descrito lá em Mateus. Esse capítulo de Mateus é um capítulo escatológico que fala sobre os sinais. Nós lemos apenas o trecho do estar vigilante. Então nós estamos dando o contexto do porquê que nós precisamos estar vigilantes, atentos à volta de Cristo. Então, o sinal da fome, por exemplo, que está descrito em Mateus 24, verso 7,
quando Cristo fala sobre isso, veja um detalhe desse sinal, por exemplo. Os últimos 100 anos testemunharam, amados, 4 das maiores fomes de toda a história da humanidade. E aí a gente pode pontuar situações ocorridas na Rússia, lá no ano 1921 até 1933, situações ocorridas na China de 28 até o ano 30, isso tudo do século passado. Então veja, estima-se, amados, que nesses intervalos de tempo, por exemplo, morreram 20 milhões de pessoas, isso por fome, pelo advento da fome. Isso já não é mais tão frequente nos dias de hoje, mas no século passado foi registrado o maior número de pessoas que morreram através dessa dificuldade de não ter aquilo com o que comer. Então, nunca houve, amados, tantas mortes com relação a esses sinais todos. No mesmo versículo 7 fala do sinal da pestilência. Então, mais um dado também, o século passado, ele testemunhou também uma das maiores pestilências de toda a história. Eu sei que nós estamos preocupados nesse momento com o Covid, eu sei que nós já temos milhares de pessoas mortas computadas através do Covid, desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, mas não sei se você já leu a respeito, não vou dizer nem recorda, porque isso aconteceu em 1918, a tal da gripe espanhola, não sei, imagino que você já tenha ouvido falar, mas naquela ocasião, amados, morreram 21 milhões de pessoas foram vitimadas pela gripe espanhola. Então perceba que o contexto, o cenário de pestilências, ele é cada vez mais intenso. O século passado, ele virou uma chave com relação aos sinais. Coisas aconteceram ali como nunca aconteceram antes. Então, dentre esses sinais, nós temos também os sinais dos terremotos, que também está descrito lá em Mateus, capítulo 24, e verso 7. Cristo ele vai pontuando várias situações nesse mesmo versículo. Então, o último século, por exemplo, ele testemunhou 2 dos maiores terremotos que já ocorreram também em toda a história da humanidade. Isso ocorreu na China no ano de 1920, quando 180 mil pessoas morreram. Ocorreu no Japão no ano de 1923, quando houve um total de 1,5 milhão de pessoas feridas, onde 200 mil pessoas morreram. O terremoto no Japão, por exemplo, ele foi descrito na ocasião como a maior catástrofe da humanidade depois do dilúvio, para que a gente entenda o tamanho da intensidade daquilo que aconteceu. Então, tem vários outros terremotos ocorridos ainda no século passado, aquele do Haiti, que nós nos lembramos bastante, nós não tem como, né, a gente esquecer dele. Houve também outros terremotos no Japão, com 9 graus na escala Richter. Amados, todo o cenário ele está intensificado. Além de todos os sinais mais atuais agora, né, que estão acontecendo diante dos nossos olhos, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas todo o cenário está intensificado. E o último século, o século XX, ele registrou tudo isso. O sinal, amados, dos tempos difíceis, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Então veja, a despeito, por exemplo, dos equipamentos mais engenhosos, carros para combater o crime, violência, assassinato, roubo, estupro, estes, amados, estão aumentando em proporções, eu diria que alarmantes. Esses números, esses cenários de violência que nós vivenciamos hoje no contexto da humanidade nunca foi tão intenso, mesmo com contextos das guerras, nos dias atuais agora, essas realidades nunca foram tão intensas, amados, em que você vê a corrupção, em que você vê roubos, em que você vê números de estupros, em que você vê mortes, em que você vê a maldade do homem intensificada como nunca antes. Às vezes eu paro para ver um noticiário, amados, é triste, dá medo de você ver a capacidade do homem em fazer maldades um para com o outro. Então, isso está intensificado como nunca antes, o homem e a sua maldade se revelando. Isso também é um sinal, amados, do final dos tempos, é um sinal de que Jesus está voltando. O sinal, por exemplo, do temor, Lucas 21, se você ler lá o verso 25 e o 26, veja uma coisa, desde o advento, amados, da bomba nuclear que ocorreu no século XX, nas guerras, né, que nós tivemos, desde esse advento, nosso sonho ou sonho da humanidade de ter paz, ele ficou bastante mais difícil. No sonho de paz, de segurança, na verdade se transformou em um pesadelo. Hoje o ser humano tem a capacidade de explodir o planeta inteiro em uma guerra. Então,
São realidades que foram intensificadas, são realidades que trazem temor para nós. O medo, amados, também é um sinal da volta de Cristo. O medo das pessoas, o temor das pessoas é um sinal da volta de Cristo. E aí eu pergunto, amados, o que nos cerca hoje com a realidade que nós estamos vivendo? Todos nós estamos atemorizados com tudo que está acontecendo. Todos nós receamos, amados, diante da realidade dos fatos que estão hoje diante de nós. Hoje nós não podemos sair de casa. Hoje existe um toque de recolher a partir das 8 horas. Perceba o cenário que nós estamos vivendo agora. Todo mundo está amedrontado com tudo que está acontecendo, não só pela possibilidade do Covid, né, dele chegar e bater a nossa porta, talvez esse seja um dos receios que temos, mas também por todo o cenário político, pelas imposições que estão sendo feitas, pelo comércio que é fechado por ordem do governo e você não tem mais como trabalhar, como que você vai ter o seu dinheiro, como que você vai trazer alimento para sua casa, como que você vai dar o sustento para sua família, comprar as coisas básicas. Então, amados, é um cenário em que o medo tomou conta de cada um de nós, o temor tomou conta, e também isso é um sinal da volta de Cristo. O sinal que fala a respeito de que nós viveríamos como nos dias de Noé. Isso está lá em Mateus também 24, no mesmo sermão escatológico, verso 37 e 39. Nos dias de Noé, o avanço e o grande conhecimento da civilização, eles foram ofuscados pela violência desenfreada e pela, eu diria até, escandalosa imoralidade, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, como nos dias de Noé, qual que era, amados, o contexto dos dias de Noé? Por que o dilúvio veio sobre a terra? Claro que existem N fatores aí, mas dentro desse ponto aqui, desse contexto como um sinal escatológico, fala de toda a imoralidade que aquelas gerações vivenciaram, porque não tinha pudor nenhum, não tinha respeito algum, não tinha limite nenhum. Eles viviam dentro de um contexto de imoralidade total, era uma depravação total do homem naquele período de tempo, nos dias de Noé. E o que nós estamos vivendo hoje, amados? Qual que é a realidade do nosso mundo hoje? Nós vivemos como nos dias de Noé nesse contexto e até muito pior, porque hoje nós temos o acesso da tecnologia que facilita, que possibilita todo esse cenário. Então, sim, nós vivemos já como nos dias de Noé e isso já tem algum tempo, é um sinal também cumprido. Nós estamos falando aqui para você que está entrando agora a respeito do estado de estar vigilante, a respeito do fato de que eu e você precisamos estar vigilantes, atentos à volta de Cristo, aquilo que está por vir, a volta do nosso Senhor. E nós estamos pontuando algumas realidades de sinais, de contextos, para que a gente entenda que Jesus sim já está voltando. E nós temos dito também, para você que chegou por agora, que estar vigilante não é só você ficar atento ao fato e esperar o dia. Existe um contexto em que eu e você precisamos agir, existe uma forma, existe uma postura da qual eu e você precisamos exercer, existe um estado de servo que eu e você precisamos ser ou estar inserido dentro desse estado de servo para que nós possamos ver Jesus voltar. Então estar vigilante, amados, é muito mais do que você simplesmente aguardar o dia. Há um contexto, há uma necessidade. Não é só observar os fatos, mas é viver de acordo com a realidade cristã para que quando chegar a consumação desses fatos ou o dia do Senhor, nós estejamos prontos, preparados. Então veja, o sinal do Evangelho, no mesmo sermão escatológico de Mateus 24, verso 14. Então veja, durante os últimos anos, por meio da página impressa, por meio da internet, por meio da rádio, de televisão, da pregação do Evangelho em escala mundial, porque isso hoje é possível. Então veja, tudo isso se tornou uma realidade hoje. Hoje uma pessoa pode pregar uma palavra e ela ter um alcance de milhões de pessoas. Uma única pregação pode entrar no YouTube, por exemplo, e milhões de pessoas em todo o planeta acompanhar ao mesmo tempo. Você clica lá no YouTube, no tradutor lá, e ele vai te dar a legenda na sua língua, onde você estiver, em qualquer lugar do planeta, mas você terá acesso a todas essas informações, à pregação do Evangelho, ao anúncio do Evangelho. Então veja, quando fala-se que o Evangelho iria chegar ao mundo inteiro, a todas as nações, essa já é uma realidade para os nossos dias. Isso também já está acontecendo. Então veja, a Bíblia, amados, por exemplo, ela está traduzida hoje em 1,300 línguas.
Então veja, e ela é distribuída em mais de 100 milhões de cópias por ano. Então perceba como que ela está expandindo, como que ela está alcançando, como que ela está entrando nos países e pelo mundo afora. Esse sinal, amados, da expansão do Evangelho, ele já está também cumprido, ele já é uma realidade para nós hoje. Então o sinal, amados, estas coisas todas que estão havendo, veja, quando tudo isso é confrontado com uma impressiva, digamos assim, relação de sinais, algumas pessoas elas argumentam o seguinte: quando a gente fala dos sinais de modo geral, e quando você fala sobre isso, tem pessoas que falam assim, mas guerra sempre existiu, fome sempre existiu, terremoto sempre existiu. Sim, mas quando a gente confronta, amados, o nosso cenário atual com esse tipo de argumento, entenda o seguinte: crimes, guerras, terremotos, pestilências, é verdade que sempre ocorreram, mas não há nada de anormal nisso. Tudo bem, porque sempre aconteceu, ok. Portanto, veja, como que nós tratamos quando nós confrontamos as pessoas que falam a esse respeito? Mas não tem nada de anormal nisso, porque isso sempre aconteceu. Além do mais, então, tem pessoas que são pessoas sinceras, né, pessoas idôneas, no passado, que também esperaram a volta de Cristo, e Cristo acabou que não voltou, elas foram desapontadas. Então são pessoas que falam que sempre teve guerra, sempre teve fome, então isso não seria um sinal plausível. E tem pessoas antes das nossas gerações que viveram e que também esperaram a volta de Cristo e Cristo acabou que não voltou. Agora, veja que as pessoas que argumentam dessa forma e com isso não entram num estado de vigilância correta, elas interpretam mal, amados, o contexto dos sinais. Nós não poderíamos estar cometendo esse mesmo equívoco, nós não podemos ter essas falas conosco, nem esses pensamentos conosco. Aqueles que levantam esse tipo de objeção, eles deixam de considerar uma diferença que eu diria que é muitíssimo significativa entre a nossa geração e as gerações passadas que também esperaram pela volta e que também vivenciaram muitos desses mesmos sinais. Então existe aí uma diferença que é de extrema importância, de uma importância significativa da qual nós precisamos estar atentos, amados. Então veja, hoje pela primeira vez, veja uma coisa, hoje pela primeira vez, desde que Jesus ascendeu no céu, desde que Jesus veio e deixou para nós todos os sinais, todas as profecias do retorno dele, nos dias de hoje, pela primeira vez, desde que Jesus veio, todos os principais sinais preditos para o tempo do fim estão acontecendo, veja, de um modo sincronizado. Hoje todos acontecem ao mesmo tempo. Todos estão acontecendo de um modo conjunto. Não é mais só uma fome, não é mais só o terremoto, não é mais só guerras. Hoje você tem guerra, fome, terremoto, pestilências, tudo acontecendo de uma única vez. Tudo está agora sincronizado. Um ou mais desses sinais pode ter ocorrido nas gerações passadas, mas nunca todos eles ocorreram simultaneamente, como nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos todos os sinais, amados, batendo a nossa porta. No ano passado, você vai lembrar comigo, teve vários terremotos, várias situações de fome, várias situações de tsunamis, ao mesmo tempo em que você está vivenciando o contexto de uma pandemia terrível, então você também está vivenciando o contexto da pestilência, ao mesmo tempo em que terremoto, fome, guerras também estão acontecendo, porque há guerras em pontos específicos do mundo, mas as guerras estão aí também. Tudo está acontecendo de um modo simultâneo. Então, a que conclusão chegamos diante de toda essa realidade de sinais que nós estamos colocando aqui? Veja algo, vamos pensar no seguinte: Jesus nunca pediu que crescêssemos na proximidade da sua vinda com base em apenas um único sinal. Não era para ser assim. Então, nunca foi essa a orientação de Cristo. Um floco de neve, por exemplo, ele não provoca uma avalanche, certo? Mais ou menos um exemplo aqui para poder ilustrar o nosso raciocínio. Mas quando todos os sinais rapidamente se multiplicam, então eles dão dessa forma um testemunho acumulado e ele se transforma então em uma avalanche da qual não pode ser irresistível, ela não pode ser resistida. Entende, amados? Então veja, não é um floco de neve. Agora nós temos todo um cenário que sim vai provocar essa avalanche dentro da lógica aqui que nós estamos colocando. Então, portanto, inequivocamente, esses sinais da vinda de Cristo não deixam margem para que pessoas
inteligentes, pessoas que analisam um pouquinho, que pensam um pouquinho mais a respeito, que procuram um pouquinho mais de contexto, eles não deixam dúvidas de que todos esses sinais estão acontecendo e que eles precisam ser reconhecidos e que eles precisam ser validados e que de fato sim, um cenário como esse agora nunca ocorreu nas gerações anteriores. Amados, isso é tão claro como se Deus estivesse falando por intermédio dos trovões ou estivesse escrevendo em letras gigantes no céu para a gente. Então, quando nós imaginamos que Deus nos deu aí a oportunidade de ouvir essas boas novas, amados, é para que eu e você estivesse atento, tivesse o discernimento, tivesse conhecimento para poder discernir a realidade dos fatos, discernir a realidade do dia de hoje e com isso entrar num estado, em um contexto de vigilância. O contexto de vigilância, amados, que é o tema hoje da nossa escola bíblica, nós estamos falando a respeito dos sinais para poder justificar que nós precisamos estar atentos e vigilantes. Esse contexto, amados, ele demanda de um esforço, de um ser servo, de uma vida dedicada, de estar atentos à realidade do que está acontecendo, mas não apenas ficar observando e ter conhecimento, mas que isso nos mova a mudar a nossa vida, que isso nos mova a ter uma outra atitude, um outro padrão de vida, uma outra forma de pensar, o exercício do amor, da caridade, dos princípios cristãos, deixar que Cristo seja assim nosso exemplo, para que então a gente possa viver com base naquilo que Ele viveu. Então eu e você, amados, precisamos sim estar prontos diante de toda a realidade da qual eu e você estamos vivenciando. Então em Lucas, no capítulo 21, o verso 9 e 10, ele vai citando alguns textos, já algumas coisas que eu já até falei aqui, mas para registrar algumas passagens bíblicas, lá diz o seguinte, Lucas 21, 9 e 10. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas ainda não será o fim. Então lhe disse, levantar-se a nação contra nação e reino contra reino. É o registro das falas de Cristo, profeticamente falando a respeito do tempo do fim, falando a respeito das guerras. E nós já citamos as guerras terríveis que já ocorreram no século passado e das guerras que nós enfrentamos ainda nos dias de hoje. Sobre as catástrofes naturais, amados, nós lemos alguns dados na igreja hoje em algum momento e nas duas ministrações que nós fizemos anteriores, nós lemos alguns dados e eu queria só lembrar aqui os irmãos também a esse respeito, para que a gente compreenda o cenário e o contexto que a gente está vivendo. O ano de 2020, amados, ele foi marcado por um recorde. Por um recorde de catástrofes naturais. Nunca houve tanta catástrofe natural como ocorrida no ano de 2020. Nunca houve tantos terremotos, nunca houve tantas pestilências, nunca houve tanta fome, nunca houve um cenário tão caótico na humanidade, falando de catástrofe natural e também dos demais contextos. E veja, isso agora está acontecendo simultaneamente. Está acontecendo agora tudo junto. Não é apenas um sinal, mas são todos os sinais acontecendo ao mesmo tempo, coisa que nunca aconteceu antes. Então o ano de 2020, amados, ele foi marcado por várias tragédias e dentre eles a presença de uma pandemia, Covid-19, que inicia lá no final do ano de 2019, percorre todo o ano de 2020 e até o dia de hoje nós estamos aqui diante de uma realidade bem difícil também. Então os sinais acontecendo de uma forma muito mais intensificada e acontecendo ao mesmo tempo. Isso está dizendo para nós o seguinte, Jesus está voltando. Como no texto base que nós lemos, como nos versos que nós lemos, um pai de família, se soubesse a hora que o ladrão haveria de vir, ele então arrumaria a sua casa. Então Deus está dizendo para a gente que o tempo do fim está próximo. Então eu e você precisamos entrar no estado da vigilância e arrumar a nossa casa. Consertar aquilo que precisa ser consertado. Então é tempo de deixar o pecado, é tempo de viver uma vida cristã. Não é você simplesmente deixar a sua vida aqui e ficar com aquele medo e agora você vai fazer só isso ou aquilo e vai só ir para a igreja. Não. A gente não tem que radicalizar como os monges budistas fazem, que se isolam nas montanhas para fazer. Não é esse o cenário. Mas sim, nós precisamos estar atentos. Sim, nós temos que ter a nossa vida, amados, em um contexto em que Deus aprove, porque Jesus de fato está voltando. E esse momento, amados, ele
ele é real, está diante de nós. Mateus 24:12 vai dizer assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí é um cenário também para nós, porque muitas pessoas estão desanimando, porque estão vendo tantos problemas, porque estão vivenciando tantas dificuldades, então a fé vai esmorecendo, a postura cristã que era firme deixa de ser firme, e as pessoas passam a viver dentro de um contexto de medo, passam a desacreditar da promessa da vinda, da promessa até do cuidado de Deus para com a igreja, e a gente começa a desanimar. Dentro dessa realidade, amados, eu abro um parênteses e devo dizer que eu e você como igreja, nós não temos o que temer, porque nós caminhamos com Deus, porque Deus guarda a sua igreja, zela pela sua igreja. Por mais que nós vamos vivenciar todos os desafios, se nós mantivermos nossa postura cristã, mantivermos nossa fé em Deus, mantivermos nossa confiança no Pai, amados, nada vai de fato nos vencer. Nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar no meio de todo esse cenário e contexto difícil, mas nós vamos vencer ao final. Então é algo que nós precisamos ter em mente, porque um texto como esse não é para gerar medo e temor e desespero em nós. É para gerar alegria, é para gerar satisfação, é para gerar anseio pela volta de Cristo, porque quanto mais os sinais apertam, aponta para uma única coisa, amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós tão logo estaremos com Ele. Então isso é o que nos motiva. Em Daniel capítulo 12, verso 4, ele faz uma citação também de que nos últimos tempos o conhecimento ele iria se multiplicar. Então veja, é fato, amados, que no último século e dali para diante, do início do século XX para frente, nós revolucionamos as tecnologias no planeta, coisa que não foi feito em 1700, 1800 anos depois de Cristo, claro, que não foi inventado, de repente, num único século foi inventado tudo. O homem teve avanços tecnológicos gigantescos. Isso é a multiplicação do conhecimento. É um sinal concretizado também que fala que antecederia a volta de Cristo. Em 2 João, capítulo 1, verso 7, vai dizer: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e é o anticristo. Amados, o que nós temos hoje é uma realidade de um mundo que não crê em Deus, que zomba de Deus, que não crê em Cristo, que zomba de Cristo. Esse é o contexto exato em que o anticristo vai surgir. Então é também um sinal da volta de Cristo. É algo que está latente, é algo que está acontecendo, é uma pregação que agora está sendo colocada, aquela pregação da nova era, que a gente sempre ouviu como teoria de conspiração. Hoje, amados, ela é uma realidade. O que é a nova era? Ela é um conjunto de crenças juntas que buscam uma verdade universal, certo? Essa é a maior pregação ou a ideia principal da nova era. Qual que é a realidade hoje, amados, da nossa sociedade e do mundo? Eles questionam tudo. Não há uma verdade absoluta. Cada um tem o direito de viver e realizar a sua própria verdade. Cada um tem o direito de estabelecer seu próprio parâmetro de verdade. Você, na verdade, é o seu próprio orientador, com os seus desejos que tem que ser respeitado, com a liberdade que você tem que ser respeitada. Eu sei que existe um contexto dentro dessas realidades que são verdadeiras, mas você dizer que não há uma verdade absoluta, que tudo é relativo, que tudo parte de um princípio de fé e de opinião que você tenha, isso está errado, amados, porque na verdade há uma verdade absoluta, existe uma verdade universal e essa verdade se chama Cristo, nós sabemos disso. Essa verdade é a palavra de Deus e nós sabemos disso. Mas o mundo relativizou tudo isso, entende? Já não há mais. Hoje tem que ser respeitado todas as linhas de fé e crenças. Nós temos que ter um respeito. Eu sei que nós respeitamos as pessoas, respeitamos o ser humano e sempre vai ser assim, mas nós não podemos acatar a fé deles totalmente inequívoca, totalmente fora do contexto bíblico. Nós não podemos acatar como uma verdade, porque não é. Só há uma fé. Ela é em Cristo para que nós cheguemos a Deus. Só há um caminho, só há uma fé, só há uma verdade. É o Evangelho de Cristo, amados. Então, por mais que se respeite o ser humano, não tem como nós aceitarmos outras verdades que possam nos levar
ao céu, ou ao estado de iluminação, ou a um outro lugar, enfim, aí você tem várias linhas de fé que falam a respeito disso e várias opções, existe um leque enorme de opções. Nós não podemos acatar isso nem vivenciar estas coisas como sendo verdades. Em Isaías capítulo 66, verso 8, fala-se a respeito de uma nação que nasceria num só dia, e nós sabemos que em 1948 a ONU decretou Israel como nação novamente, uma nação que nasce num só dia. São sinais concluídos, amados, sinais já cumpridos que anunciam a volta de Cristo. Isso aconteceria no momento exato em que Cristo iria retornar. E aí você tem profecias que falam do surgimento do anticristo e todo o cenário do anticristo. Até que nós chegamos, por exemplo, amados, em um tema que é mais interessante até da gente comentar, que é mais atual, que fala sobre a marca da besta. Eu sei que você já ouviu falar nessa expressão, todos nós como cristãos conhecemos bem, quando se fala sobre a marca da besta. Para a gente já ir concluindo aqui, dentro dos sinais que nos impulsionam a estar e a viver um estado de vigilância, de estar atento, conforme o nosso texto base, você que entrou por agora, o nosso texto base está no sermão escatológico de Cristo, Mateus 24, do verso 42 em diante, que fala sobre o pai de família, que se ele soubesse a hora que haveria de vir o ladrão, ele então arrumaria a sua casa, deixaria tudo pronto. Então nós precisamos estar vigilantes. Naquele exemplo que Cristo dá ali, ele está dizendo o seguinte: eu vou voltar. E quando isso acontecer, é necessário que a casa esteja arrumada, que todos os cuidados estejam ali latentes, estejam acontecendo, sejam reais, que a vida cristã esteja sendo cumprida, os princípios todos, porque ele vai voltar. Então, dentro desse contexto, a gente está pontuando mais uma vez aqui a respeito dos sinais. Quando a gente fala da marca da besta, amados, o que era para nós em 2019 e antes de 2019 algo talvez somente através de especulações, de possibilidades, falava-se do chip, do contexto tecnológico, mas era tudo mais ou menos ligado a um contexto de teorias, não era nada concreto, por mais que tivesse já testes sendo feitos, os testes já estão sendo feitos há muito tempo, só que agora, dentro da realidade que nós estamos vivendo, amados, isso é muito mais real. Em Apocalipse, capítulo 13, do verso 15 ao 17, é o texto que fala a esse respeito da marca da besta, lá vai dizer assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, esses são os versos que falam a respeito da marca da besta. Por que nós estamos citando isso aqui, amados? Porque é um sinal latente, é um sinal que está diante de nós e que aponta também para a volta de Cristo e nos impulsiona a estar vigilante diante da realidade que estamos vivendo. Então veja, quando a gente fala sobre isso, a gente entende o seguinte: para que entre esse chip, algumas coisas precisam mudar. Dentre eles, o dinheiro físico, hoje, ele não pode mais existir. Ele tem que sair de cena para que entre o contexto da tecnologia, onde tudo vai ser inserido dentro de um chip, todos os seus dados sanitários, econômicos, todos vão ser inseridos dentro de um chip e você vai transportar esse chip. Então a cédula, o dinheiro, ele tem que sair de cena para que isso aconteça. E aí, se você pesquisar um pouco, você não vai ter dificuldades de encontrar vários anúncios, várias manchetes, vários títulos de reportagens que falam a respeito da abolição do dinheiro físico, da cédula. Veja, e aí dentre eles você tem várias reportagens falando sobre isso. Projeto de lei, eu estou lendo algumas aqui. Projeto de lei quer acabar com o dinheiro físico no Brasil em um prazo de 5 anos. Então é algo que eles estão já organizando. Existe um projeto de lei que fala sobre isso, e agora é um momento mais do que oportuno. Então você tem outros títulos de reportagens, por exemplo, que fala da Índia, da China e a Suécia, são os países em que o processo de extinção do dinheiro em espécie está mais adiantado, ou seja, isso já está acontecendo em vários países do mundo. Por que isso? Bom, o Covid ele funcionou, como eu tenho dito, como uma mola propulsora para que esse cenário se tornasse real.
O Covid, amados, ele é uma pandemia, certo? Ele é um vírus que ele é transmitido pela proximidade ali com alguém que está contaminado, mas também por aquilo que a pessoa toca, por aquilo que a pessoa pega. Se você pegar naquilo que a pessoa que tem o vírus pegou, você também fica contaminado por esse vírus. Aí eu pergunto, as cédulas de dinheiro, elas transitam pelo mundo inteiro, né? Dentro, claro, dos seus países ali. Elas vão circular dentro do país ali e todas as pessoas vão pegar nela, vão tocar nela. Então, não é mais viável. O dinheiro físico, que era um desejo, sonho de todo o comércio, né? Pagamentos à vista com dinheiro em espécie, era o melhor cenário. Hoje não é mais, já não é mais bem visto, porque todos pegam nas cédulas. Então esse cenário propicia com que o vírus se espalhe ainda mais. Então, dentro dessa realidade, pega-se um gancho e agora eles dizem com certeza vão tirar o dinheiro físico. É o cenário do qual nós estamos vivendo agora. Então veja, o cenário da pandemia abriu o caminho para isso, para a retirada das cédulas mesmo. Então já existem proibições, por exemplo, de alguns comércios, lojas que já não aceitam mais o dinheiro físico como forma de pagamento. Você tem que fazer uso de um cartão de crédito. Então isso já foi já está acontecendo, né? Nós já temos hoje o aumento do número de compras online de modo significativo. As pessoas agora estão comprando muito mais na internet. Então, são cenários em que as pessoas estão fugindo das realidades da cédula, estão já desviando o seu foco para outros cenários econômicos em que a gente vai ter aí a extinção do dinheiro físico e aumento, claro, da tecnologia, e isso vai sendo aperfeiçoado. O cartão de crédito ele já existe há muito tempo, mas ele não é ainda o cenário ideal. Por que tirar, então, o dinheiro físico? Além dessa questão do vírus, eu estou resumindo bastante aqui, existe também um outro ponto, amados. Quando o anticristo ele surgir, ele tem que dominar o mundo inteiro. Por que ele tem que dominar? Porque essa é a profecia. Ele vai ter o controle mundial de todos os países. Para que isso aconteça, amados, uma única moeda, um único dinheiro vai fazer com que esse cenário seja muito mais fácil. Não há vários tipos de moeda onde cada uma tem o seu valor. É uma única moeda e com um único valor e sendo controlado por um único sistema financeiro. Então isso vai propiciar com que ele tenha controle sobre as questões econômicas e a Bíblia fala sobre isso. Então isso já está apontando para o domínio do anticristo que vai acontecer lá na frente. Apocalipse 13, verso 7 diz lá: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação." O mundo inteiro vai estar sob o domínio do anticristo. E para que isso aconteça, há necessidade de que haja um controle tecnológico, um controle econômico e também um controle sanitário. O controle sanitário nós já estamos vivenciando com todas essas imposições. Os governos já estão impondo as regras e nós precisamos acatar. Então veja, sem o dinheiro físico, amados, nós vamos ter que ter uma opção de pagamento, correto? Nós vamos ter que trabalhar com alguma ideia de alguma forma. E aí talvez a gente diga, o cartão de crédito é uma opção, mas existe muita fraude, existe muito roubo. O cartão de crédito não é a melhor opção. Você tem hoje, por exemplo, cenários tecnológicos que estão num avanço, você tem QR Code, mas o QR Code também não é a melhor opção, porque também ele já configura várias fraudes. Hoje você tem o Pix, que tem uma facilidade numa transação de pagamento, de compras também, mas também ela já configura vários tipos de fraude. Então esses cenários, eles estão, faz parte da evolução daquilo que vai ser chamado da marca da besta. E o cenário ideal é de fato um chip, amados, que vai ser implantado, que na verdade não é uma novidade, todos nós já sabemos disso, mas veja, esse cenário do chip, ele já tem o seu contexto através do Pix, do QR Code, de cartões de crédito, mas que são cenários que não deram certo, até que eles cheguem em um cenário ideal, que é um chip. Isso vai ser a marca da besta. Por quê? Porque com a marca da besta, sem a marca da besta, você não vai poder comprar ou vender. Então ela é uma ferramenta econômica, de fato. Todos esses sinais, então, amados, eles apontam para uma realidade que nós estamos vivendo agora. Tão logo isso vai acontecer,
existem reportagens, por exemplo, estou passando por mais uma aqui, ó. No futuro, todas as respostas estarão debaixo da sua pele, dentro de um chip. Então, é um cenário que já está acontecendo e é latente e tudo já está sendo montado. Para a gente finalizar, veja uma coisa. Quando a gente vai hoje num mercado, nem todos os comércios estão fazendo isso, mas alguns estão. No começo da pandemia eram todos. Hoje alguns já afrouxou um pouquinho as rédeas e tal. Mas quando você vai em um mercado, em uma instituição, para que você entre lá, você precisa, antes de entrar, estender a sua mão ou dar a sua testa. Percebe? Eu não sei quantos que já pararam para pensar, mas eu digo a você o seguinte: isso não é uma coincidência, tá bom? Isso não é uma coincidência. Isso já estava prescrito profeticamente na Bíblia há mais de 2000 anos. Entende? Onde você teria que se submeter a essas realidades. Ah, mas então, na verdade, eu estou estendendo a minha mão para medir a minha temperatura corporal, para ver se eu estou com febre, para ver se eu tenho Covid. Eu sei que é, na verdade. Só que você entende que eu e você já estamos sendo acostumados, já estamos sendo levados a uma realidade futura, nós já estamos sendo preparados para a realidade futura daquilo que está por acontecer, um cenário em que você tem que estender a sua mão ou dar a sua testa. Hoje é para medir a temperatura, mas amanhã vai ser para você fazer o seu pagamento, por exemplo, através de um chip. Percebe, amados, como que a cama toda está sendo montada, o cenário todo está sendo armado para o domínio do anticristo que vai acontecer depois? Então, mais do que nunca, nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos para aquilo que está por vir, amados. Onde uma nova ordem vai surgir, onde um novo cenário financeiro vai surgir, uma única moeda vai ser a do mundo inteiro, um único sistema financeiro, e isso implica no fim da soberania dos países, isso implica no fim da nossa liberdade, porque isso não vai mais ter no tempo da grande tribulação. São cenários, são situações, são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Nosso tempo aqui agora é curto, a gente não tem como falar sobre tudo, mas que isso possa ter te dado um alerta sobre as realidades que hoje nos envolvem. No mínimo um alerta, e que isso nos impulsione a estar em um contexto de vigilância. Nós precisamos estar vigilantes diante dessa realidade toda que está acontecendo. Vigilante, meu querido, é estar pronto. Como no texto básico que nós lemos, Mateus 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Veja, o exemplo que nós lemos no texto base. Se o pai de família soubesse a que vigília viria, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O verso 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então nós precisamos estar atentos. O contexto de vigilância não é um contexto em que você fica observando só os fatos, mas você precisa vivenciar o contexto da vida cristã, atentar aos princípios, a prática do amor, a prática da caridade, do amor ao próximo, do servir a Deus, do lembrar de Deus o tempo todo, do estar em oração, do dedicar a sua vida a Deus. Isso é estar vigilante. E todos os sinais que nós falamos aqui apontam para isso, para a necessidade que eu e você temos de estar em um contexto de vigilância. Ok, amados? Nós estamos então encerrando aqui a nossa live. Que esse assunto possa ter despertado em você a curiosidade para que você busque mais informações a esse respeito. Não é algo assim muito simples, há uma complexidade. Toda vez que nós falamos aqui, nós mais pontuamos temas, né? Damos alguns tópicos, mas é importante que você busque saber a respeito para que você entenda melhor. Mas algo que eu ressalto aqui e que é de extrema importância, esteja atento, esteja vigilante, porque, amados, os dias estão se findando. Jesus está voltando. Quanto mais esse cenário de sinais aperta, mais nos alegra o coração, porque nós temos a certeza de que tão logo nós vamos ver o nosso Senhor, vamos ver o nosso Salvador, face a face.
presencialmente, nós o conheceremos. E esse, amados, é o ápice da nossa vida, é o que mais importa, é a nossa grande prioridade, é o que nos motiva, é o que nos move a fazer tudo. Então esteja atento, esteja vigilante, para que quando chegar aquele dia, você não seja pego despercebido, mas que a sua casa esteja arrumada, esteja pronta para receber o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês e que nós possamos fazer desse tema algo mais esmiuçar melhor esse assunto, porque ele é de extrema importância, principalmente para esses dias que nós estamos vivendo. Há muitos teólogos que creem, sem dúvida alguma, de que de fato Jesus está voltando. E esse é o momento, é essa a geração em que isso se dará. Tudo isso em razão dos sinais, alguns que nós citamos aqui e outros que nós ainda vamos citar. Ok, pessoal? Um grande abraço então a todos, fiquem com Deus. Agora, nesse momento, vai iniciar aqui a transmissão do nosso culto, agora às 9h30, fica atento. Provavelmente vai ser lá pelo canal do YouTube da Lagoinha Pará de Minas, fique atento. Mas logo mais à noite, às 18h30, novamente a transmissão do nosso culto. Tá ok? Nós não estamos tendo os cultos presenciais por esses dias. Agora nós vamos voltar para um online. Então fique sempre atento às redes, aos canais da igreja, para que você fique informado sobre tudo aquilo que está acontecendo, ok? Sobre as horas das transmissões, tudo certinho. Mas hoje, agora às 9h30, tem transmissão e às 18h30 também tem a transmissão do nosso culto. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima oportunidade.